Só para mim te lembrar um pouquinho do céu. Ó, quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírio, oh glória, são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua igreja noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de beolá, e das harpas as doces harmonias. A Assembleia de Deus ainda adora em hino da Rabachura e Candará. Dores que levam à morte, ser constante, não voltes atrás. Sua herança tua eterna sorte é Jesus, o fiel verás. Mas se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres, carro, casa, luxos que tem aqui, será desfrutar das riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória de além. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Irei eu pra linda cidade, Jesus nos dará um lugar com os crentes de todas, pastor Eurípides, de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar dos céus. Oh, que gozo eu vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pra encerrar, ó, sim, eu porfiarei por estas terras de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele, canta igreja, eu não posso. Não é festa hoje, não é festa, aleluia. Então canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando cessar aqui embaixo, aleluia, lá no céu vai continuar. Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Chore mandarás, diribida calachúria darabai, cabandarai, achúria daracalash, orebacan, chorebá, surya darasha.
Deixa eu lhe dar uma informação séria aqui. O novo Covid-19 fechou bar. O novo Covid-19 fechou restaurante, fechou lanchonete, fechou feira, fechou estádios de futebol. O novo Covid-19 fechou as Olimpíadas. O novo Covid-19 fechou a Câmara dos Deputados. O novo Covid-19 fechou, aleluias, as lojinhas, os restaurantes. O novo Covid-19 fechou até alguns templos, mas o céu permaneceu aberto. O céu permaneceu aberto. O céu permaneceu aberto. Aleluia. Glória. Vamos falar da Bíblia, que é o que mais importa. Me dê só um pouquinho de microfone, sonoplasta. Você baixou um pouquinho que eu percebi. Aleluia. Olha só, irmãos, o texto que ora nós acabamos de ler nos conta a história de um dos reis de Israel. Um rei conhecido por Acaz. Acaz começou a reinar com 20 anos de idade. E a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não o que era bom, como fez o seu pai Davi. E Acaz, em seu reinado, ele vai fazer uma visita a Damasco. E lá ele vai visitar o rei da Síria, Tiglat-Pilesar. E quando ele chega lá em Damasco, diante do rei da Síria, ele vê, pastor Eurípides, o altar de Damasco. E quando ele vê o altar de Damasco, que o rei de Damasco sacrificava sacrifício aos seus deuses, ele acha o altar de Damasco interessante. Ele gosta do altar de Damasco. Ele faz um desenho, desenha o altar, faz toda a planta, toda a estrutura, igualzinho o altar estava lá. Ele faz uma planta e ele manda essa planta para o sacerdote Urias. E Urias, antes que o rei Acaz voltasse de viagem, a Bíblia diz que ele fez um altar idêntico ao altar de Damasco. Ele nem sequer questionou, ele nem sequer perguntou: mas e aí, rei, tem certeza que vai tirar o altar do Senhor e colocar um altar igual ao de Damasco? Ele não questiona. Antes de o rei voltar, o altar já estava copiado. Louvado seja Deus. Mas para mim falar um pouquinho dessa história, eu quero voltar um pouquinho no tempo. Deus é um Deus que gosta de altares. A Bíblia Sagrada diz que Deus pediu para que Abraão fizesse um altar e sacrificasse nele para Deus. A Bíblia diz que Abraão fez diversos altares. A Bíblia diz que Isaac fez diversos altares. A Bíblia Sagrada diz que Jacó fez diversos altares. Deixa sem fundo musical, sonoplasta, por favor. Jacó fez diversos altares. Moisés fez diversos altares. E outros homens da Bíblia Sagrada, como Elias, fizeram altares. Como Eliseu, fizeram altares. Deus é um Deus de altares. Deus gosta de altares. O maior altar que existiu na história da humanidade foi a cruz do Calvário, aonde foi sacrificado o maior sacrifício da história, o Cordeiro de Deus, que era o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, o Filho de Deus, Jesus, o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele a quem foi dado todo o poder nos céus e na terra. Na cruz do Calvário ele foi sacrificado. Esse sacrifício foi recebido no céu com cheiro suave, e lá ele liberou perdão, lá ele liberou salvação, lá ele liberou cura, lá ele liberou tudo que nós necessitávamos, não merecíamos, mas na cruz do Calvário, que foi o maior altar da história da humanidade, Cristo ressurreto foi sacrificado. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus, certa feita, conversa com Moisés no Monte Sinai. E o escritor aos Hebreus vai dizer que Deus mostra para Moisés no Monte Sinai
um modelo do tabernáculo que era para ser feito. O tabernáculo que Moisés faz tem o alpendre, tem o átrio sagrado, tem o lugar santo e tem o santo dos santos. A Bíblia Sagrada diz que agora Israel vai entrar em um período de juízes após Josué. Josué, no seu tempo, entra o período dos juízes, e vem os períodos dos juízes até que Israel fica sem juiz, Israel fica sem sacerdote. Era a época do sacerdote Eli. Eli era sacerdote, Eli estava vivo, porém estava cego. Ele coloca os seus filhos Ofni e Finéias como sacerdotes, mas a Bíblia diz, e eu só acredito nisso porque a Bíblia diz, que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram filhos de Belial e não temiam ao Senhor. Eles pegavam a oferta do templo e se deitavam com as meninas na porta do templo. Você já imaginou um negócio desse? O sacerdote, o pastor da casa de Deus, se deitando com as meninas na porta da igreja? Pois é, se a Bíblia diz que isso acontecia, isso de fato acontecia. Ou seja, não havia sacerdotes. O sacerdote velho estava cego e os sacerdotes novos estavam desviados. Também não havia profeta, porque a Bíblia diz que a visão de Deus naquela época era escassa. Não havia visão, não havia revelação manifesta. E o que é que a Bíblia diz? Aleluias, no livro de 2 Crônicas 20:20: crede no Senhor teu Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Igreja que não tem profeta não prospera. Igreja que não tem profeta não vai para frente. Como assim, pregador? Eu estou falando a verdade, porque a Bíblia diz: crede no Senhor teu Deus, estareis seguro, crede nos vossos profetas e prosperareis. E eu estou falando aqui de profeta, eu não estou falando desses charlatões que consultam o Facebook para procurar nome de parente e vir para cá revelar, não. Eu não estou falando aqui de gente que sai pesquisando o endereço de gente e vem para cá revelar. Irmão, se o profeta vier revelar o meu endereço, eu falo para ele assim: não precisa não, eu sei aonde eu moro. Se eu não souber meu endereço, pelo amor de Deus, né, querido? Aleluias. Qual a necessidade de Deus revelar endereço? Qual a necessidade de Deus revelar a data do meu aniversário? Quer dizer que Deus não revela, pregador? Revela. Mas o que é que Deus revela? Daniel 2:22. Ele revela o oculto, o profundo e o escondido, e conhece aquilo que está em trevas. As revelações de Deus são para consolar, as revelações de Deus são para edificar, as revelações de Deus são para exortar a igreja. Igreja que tem profeta, ela prospera. Sabe por quê? Porque igreja que tem profeta, adúltero não sobe no púlpito. Igreja que tem profeta, macumbeiro não sobe no púlpito. Igreja que tem profeta, assassino não sobe no púlpito. Tá tudo bagunçado por aí, porque tá escasso os profetas. Mas Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres que tem uma palavra de Deus nos lábios. Quem acredita, levante a mão e dá glória a Deus. Sabe, eu sou novo convertido, eu tenho apenas 14 anos que aceitei a Jesus, mas eu sinto saudade de alguns cultos de Santa Ceia, em que Deus levantava a profeta e dizia: não toque na minha ceia, porque tu não estás apto para isso.
Aleluias. A escassez de profeta está tão grande, mas tão grande, que tem tanta gente morrendo. Por quê? Porque está tomando a ceia de qualquer jeito. E aquele que toma a ceia de qualquer jeito, toma para sua própria condenação. É por isso a importância do ministério profético na igreja. Aleluias. O ministério profético é importantíssimo. Por quê? Porque Deus usa os profetas, usa. Aleluias. Basta uma palavra de Deus na boca de um profeta e a história de alguém pode ser mudada. Eu vou liberar uma palavra profética. Deus vai levantar na sede das Assembleias de Deus Proclamai aqui em Cristalina uma geração de profetas, uma geração de homens, mulheres de Deus. Pode ser jovem, velho, criança. Aleluia. Eu nunca me esqueço, pregando em um congresso de jovens, Jesus batizou uma menina de 7 anos de idade. Ela subiu marchando no altar, colocou o dedo no meu nariz e disse: assim diz o Senhor, e profetizou o que hoje eu estou vivendo cumprimento. Então Deus tem profeta sim. A Bíblia diz que Deus deu uns para pastores, um para ensinadores, outros para profetas. Então Deus vai levantar nessa congregação uma geração de profeta. Quem se candidata, levante a mão e dá glória a Deus. Mas olha só, como eu disse, Israel estava sem um líder, não tinha juiz. Israel estava sem sacerdotes, os sacerdotes estavam em corrupção. Israel estava sem profetas. Aí o que Deus faz? Deus permite uma mulher chorar. Lágrimas produzem avivamento. Lágrimas produzem avivamentos. Você sabia que quando Deus nos permite chorar, não é porque Ele é ruim, é porque consequentemente Ele está moldando o nosso caráter, está moldando a nossa vida. Avivamentos vêm através de lágrimas. Enganam-se muitos pensando que se fizermos grandes eventos com pessoas que têm nomes maiores do que o nome de Jesus Cristo, né? Porque tem uma turma por aí que está achando que o nome dele é maior do que o nome de Jesus Cristo. Aleluias. Irmão, não vou nem falar nesse assunto, mas tem uma turma por aí que se acha maior do que o próprio Jesus Cristo. Mas não é, grande é Ele. Maior é Cristo, poderoso é Cristo. E mesmo sendo tão grande, tão poderoso, tão maior, Ele pegou uma bacia, toalha e lavou os pés dos discípulos. Isso é simplicidade. O nosso Deus, tem muita gente precisando aprender com Jesus Cristo. Mas sabe o que acontece? Deus permite uma mulher chorar. Como eu disse, lágrimas produzem avivamento. Não é trazendo pessoas grandes, fazendo grandes eventos que teremos avivamento. Teremos avivamento quando a igreja voltar a derramar lágrimas em oração, voltar a derramar lágrimas no meio do culto. Sabe o que a Bíblia diz? Aleluia. Convertei-vos a vossa alegria em tristeza, purificai as mãos pecadores. Aleluias. Convertei o vosso riso em choro, em lágrimas. Espera aí, quer dizer que Deus quer ver a gente triste? Não, não é isso que o profeta queria dizer. Quando o profeta está dizendo convertei o vosso riso em choro, em pranto, o profeta está dizendo que aquela alegria que eu tinha, aquele sorriso que eu tinha quando eu pecava, agora eu tenho que chorar, pedindo a Deus para que eu não peques mais. Eu tenho que derramar lágrimas. O pecado tem que me causar tristeza e não alegria. E eu sinto saudade da época que pregador pregava e gente pegava lenço para limpar as lágrimas. Estamos tão insensíveis que, aleluia, não
choramos mais na hora da mensagem. Se pregar a mensagem da cruz hoje, tem gente que até dorme. Ô saudade da época que o povo das Assembleias de Deus vinha com um lencinho, porque sabia que ia derramar lágrimas no culto. Que Deus nos sensibilize ao Espírito Santo, que nós venhamos voltar a chorar, a derramar lágrimas, porque quando nós choramos, o céu se move, porque a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ana chora. Sabe onde Ana chora? No altar. No altar. E quando ela chora, Deus ouve a oração dela. O sacerdote diz a ela: tua oração foi ouvida. Ela sai para casa, se deita com seu marido e engravida. E as lágrimas dela vão gerar alguém que nada mais, nada menos foi em um só homem. Como eu disse aqui, qual era a necessidade de Israel? Um líder, um sacerdote e um profeta. A Bíblia diz que Samuel foi juiz, Samuel foi sacerdote e Samuel foi profeta. E antes que a lâmpada se apagasse, Deus chamou Samuel. E eu vou liberar outra palavra profética. Tem muito lugar por aí que a lâmpada está quase se apagando, mas antes que a lâmpada se apague, Deus vai te chamar, Deus vai te levantar, Deus vai te usar, e o nome dele será glorificado. Aleluia. Só que o tempo passa. Os filhos de Samuel são constituídos agora como juízes em Israel. E Deus permite isso. Só que os filhos de Samuel não são como Samuel. A Bíblia diz que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles transgrediram os mandamentos do Senhor. E a Bíblia diz que eles aceitaram suborno. E se existe uma coisa que a igreja não tolera, é líder corrupto. A época deles chegou. As eleições estão aí. Se tu és um corrupto, não se aproxime da igreja de Jesus Cristo, porque a igreja de Jesus Cristo não tem negócio com gente corrupta. A igreja de Jesus Cristo não aceita suborno. Mas se eu não der, a igreja não se mantém. Quem foi que disse? Se eu não ofertar, a igreja não vai para frente, a igreja não cresce. Quem foi que disse? O sustentáculo da igreja nunca esteve nas mãos de quem tem dinheiro e é corrupto. Não. O sustentáculo da igreja sempre esteve no joelho das irmãs e nos irmãos de oração. Sai para lá com o teu dinheiro corrupto, nós não precisamos dele. Se eu não der, vai faltar. Quem disse? Quando a gente ora, o céu se abre, a providência vem. Davi disse: eu fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo passar fome e nem a sua descendência a mendigar o pão. Não precisamos de suborno. Aí o povo chega até Samuel e diz: Samuel, queremos um rei. Queremos um rei. Aí Samuel ficou indignado, foi questionar a Deus: Deus, como assim o povo quer um rei? Aí Deus falou: se o povo quer um rei, Samuel, dá um rei para eles. Aí foram escolher um rei. Sabe quem foi esse rei? Saul. A Bíblia diz que Saul era o homem mais bonito, dos ombros para cima, de toda a nação de Israel.
Você já parou para pensar nisso, irmãos? Escolheram um homem mais belo, ou seja, Saul foi escolhido por um concurso de beleza. Ou seja, Saul foi o Miss Israel em pessoa. Pense, o cara era bonito. Saul era aquele cidadão que quando ele passava, as moças ficavam assim: "Wow, my God, que homem!" Saul era bonitão, só que a Bíblia diz que ele desobedeceu às ordens de Deus, e Deus o rejeitou. Aí Deus agora fala com Samuel: Samuel, vai à casa de Jessé, porque eu tenho escolhido um rei para mim. E quando ele chega lá, Samuel ainda está na onda de escolher por beleza. E graças a Deus que os homens escolhem por beleza, mas Deus não. Senão eu não estava pregando aqui não. Se Deus escolhesse por beleza, pastor Eurípides, o senhor não estava aqui, o senhor não estava aqui. Não. Se Deus escolhesse por beleza, esses rapazes aqui, nenhum, não, irmão. Só tinha mulher aqui. Se Deus escolhesse por beleza, só tinha mulher, porque as irmãs servas de Deus são bonitas. É por isso que eu casei com uma serva de Deus. Que é um conselho: case com a serva de Deus. Elas são as mulheres mais belas do mundo, são as servas de Deus. Que além da beleza, ela tem o brilho do Espírito Santo para ficar mais bela ainda. Mas olha o que acontece. Agora quando Samuel chega lá, ainda na onda de escolher pela beleza, quando ele vê Abinadab, certamente está aí o rei de Israel, ó, que caba bonito, grandão, formoso. Aí Deus falou: Samuel, peraí, vocês escolheram aí pela beleza, não deu certo. Eu, o Senhor, não olho para a aparência. Eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. Aleluias. Vai passando aí, vai passando, até que acha Davi. Aí o que Deus vai dizer? Eu achei a Davi segundo o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluias. O importante não é o meu exterior, não é o seu exterior, é o que Deus está vendo dentro, a sinceridade que você tem com Deus. É isso que Deus está olhando. Aí Davi, aleluia, todo mundo sabe que ele mata um urso no campo, ele mata um leão no campo, e agora ele enfrenta o gigante e derruba o gigante com uma funda e uma pedra. Davi é aclamado, Davi é feito rei de Israel em lugar de Saul. Davi agora lidera grandes exércitos, Davi peleja, ganha várias batalhas. Só que na trajetória de Davi, Davi comete um adultério. Em seguida, Davi comete um homicídio. Mas a Bíblia deixa bem claro que o melhor reinado foi o de Davi. Todos os reis que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, a Bíblia vai dizer: e fez o que era bom aos olhos do Senhor, como fez o seu pai Davi. O cego Bartimeu, quando viu Jesus, ele clamou: Jesus, ó filho de Davi. Davi cometeu um adultério, Davi cometeu um assassinato, mas as obras boas dele foram muito mais fortes do que as ruins. Então não julgue alguém por um erro, porque você está taxado a errar também. Não acabe com a raça de alguém por um erro, porque você está taxado a errar também. Você não é o super crente nem a super crente, você está sujeito às mesmas paixões de qualquer um. Mas eu não estou incentivando aqui a você errar, a você pecar. Sabe por quê? Porque a espada nunca mais saiu da casa de Davi. Deus matou o filho de Davi sem misericórdia. Porque por causa do pecado, todo pecado tem consequências terríveis. Então eu sempre falo isso, aleluia, desde que eu comecei a pregar: faça de tudo para não errar, porque se você errar, Deus te perdoa, mas a maioria dos irmãos não. E infelizmente, se você errar, para muitos você não vale mais nada. Se você errar,
para muitos você não tem valor. É por isso que eu amo Deus, porque com Deus a história é diferente. Deus falou com Jeremias, o profeta chorão: desce à casa do oleiro, que lá te farei ouvir minhas palavras. Quando Jeremias chegou lá, o oleiro já estava trabalhando. Tem gente que pensa, quando o pregador chegar, Deus vai começar a trabalhar. Quando a igreja encher, Deus vai começar a trabalhar. Antes do primeiro crente chegar aqui, o oleiro já estava trabalhando em favor de alguém aqui. Louvado seja Deus. Aí o que acontece? Quando ele desce lá, tem um vaso na mão do oleiro, só que a Bíblia diz que o vaso se quebra. O oleiro joga o vaso fora? Não. Ele reconstrói, ele faz de novo. Infelizmente, alguns crentes, não vou generalizar, se um vaso se quebrar, eles jogam fora, eles excluem, não presta mais, não serve mais. Mas com Deus é diferente. Se o vaso se quebrar, Ele reconstrói, faz de novo, enche de novo, usa de novo, e a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Mas eu estou falando aqui de vaso, não estou falando de pilantras da fé, não. Não estou falando aqui de gente sem vergonha, sem caráter, que já abraçaram o pecado, não. Estou falando de gente que quebrou por acidente de percurso, se acidentou, porque o pecado na vida de crente não pode ser prática diária, não pode ser rotina. Rotina na vida de crente é oração, é jejum, é leitura da palavra. Pecado não pode acontecer, pode, mas não é prática de vida. Eu não quero pecado, você não quer pecado, porque no céu não entra pecado, e o salário do pecado é a morte. Mas se algum vaso se quebrou, nessa noite o oleiro está aqui, está te reconstruindo, vai te encher de novo, vai te usar de novo. E para quem gosta de acusar, a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Então receba o Espírito Santo de Deus aí agora. Ela é bracanto, reminu bracalaxúria, ela é baracalaxúria, ela é bracandarácia. Olha Deus renovando o vaso, olha Deus refazendo o vaso, olha Deus enchendo o vaso. Seja cheio agora, 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 seja cheio agora. Eu já volto a pregar, mas receba o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Davi reina. Agora Davi tem uma ideia. Ele olha para o seu palácio real e diz assim: se eu, sendo homem, habito em um grande palácio, a presença de Deus merece. Vou fazer uma casa para Deus. Eu já estou encerrando. Aí ele chama o profeta Natã e diz assim: Natã, eu vou fazer uma casa para Deus. E Natã disse: certo, isso é bom, maravilhoso, Davi, que ótima ideia. Só que a Bíblia diz que quando o profeta Natã sai da presença de Davi, Deus fala com Natã: Natã, quem disse que Davi vai construir casa para mim? As mãos de Davi são sujas de sangue. Davi é homem sanguíneo, é homem de Deus, mas derramou muito sangue. E quando Deus fala com Natã, Deus diz: mas diga para Davi não ficar triste, diga para Davi não se entristecer, porque o seu filho vai reinar em seu lugar, e ele vai construir templo, e Salomão reina. Quando Salomão assume o reinado, Deus aparece para ele e diz: o que queres, Salomão? Salomão disse: eu quero sabedoria para prudentemente conduzir o povo. Deus olhou e disse: Salomão, por quanto não me pediste ouro, nem prata, nem riquezas, eu te darei ouro, eu te darei prata, e também te darei um tempo de paz. No seu governo haverá paz.
E Salomão vai viver um governo próspero e um governo de paz, sem guerras. Aí a Bíblia Sagrada diz que ele decide então cumprir o desígnio de seu pai. O rei Hiram, que era rei de Tiro, ele ajudou a Davi construir o palácio real. E Salomão mandou uma carta para ele, dizendo: rei Hiram, eu sou filho do teu amigo, saudoso Davi. Tu ajudaste ele a construir o palácio. Agora eu vou fazer um templo para o meu Deus, e eu preciso de ajuda. Eu preciso que tu me ajude. Sabe o porquê da ajuda que ele necessitava? Ele tirou uma oferta para a construção do templo. O povo trouxe tanta oferta, pastor Eurípides, tanta oferta, que ele teve que mandar parar. É o sonho de todo pastor, tirar uma oferta num culto e o povo ofertar tanto que o pastor tem que mandar parar, porque a oferta foi demais. Oxalá se isso acontecer um dia aqui, é sinal que o povo vai estar prosperando, para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Mas o que acontece? Tinha muito ouro na oferta, tinha muita prata na oferta, e não tinha a quantidade certa que Deus precisava para fazer o altar, que era de bronze. Por isso Salomão vai pedir ajuda para o rei Hiram. E o rei Hiram vai chamar um homem chamado Hiram-Abi, que era especialista em fundição de metal e de algumas madeiras. E ele pega essas madeiras e agora ele vem, Hiram-Abi vem com o rei Hiram, aleluias. E quando ele vem, ele traz as madeiras e todo o bronze necessário para fazer o altar. O que me chama a atenção é que, se você estudar geografia bíblica, na época do rei Hiram, nas regiões de Tiro e de Sidom, eram as regiões mais escuras da época. Porém, lá tinha o cobre, o bronze necessário que Deus queria para pôr no altar. Eu amo o meu Deus, porque não haveria necessidade nenhuma disso. Deus não precisava de nada das regiões escuras para colocar no altar, mas Ele faz questão disso. Como assim, pregador? Deus vai nas regiões mais escuras da terra, pega o drogado, pega o traficante, pega o ladrão, pega a prostituta, pega o macumbeiro, pega o feiticeiro, pega o idólatra, pega o homossexual, pega a lésbica, pega gente que não presta, pega gente que dá trabalho, pega endemoniado, salva e coloca no altar para pregar o evangelho, coloca no altar para brilhantar o altar. Olha para a igreja, irmão, aleluia. É claro que pode ter um ou dois aqui que nasceu em berço evangélico, e isso é maravilhoso, porque para mim o maior testemunho que alguém pode contar é: nasci crente, cresci crente, sou crente, casei crente, vou morrer ou ser arrebatado crente. Isso para mim é testemunho, aleluia. Então deve ter algumas pessoas aqui que nasceram e cresceram em berço evangélico, mas a maioria aqui, irmão, era gente forrozeiro, era mulher que andava com meio palmo de short assim, andava com tomara que caia o pastor, tomara que caia o pregador, tomara que caia todo mundo, ralava bucha a noite toda no forró, ia para baile funk, fumava maconha, cheirava cocaína. Aí Deus enviou alguém lá, pregou o evangelho, salvou e está aqui adorando a Deus no altar, porque é assim que Deus faz. Eu vou liberar uma palavra profética sobre a cidade de Cristalina de Goiás. Deus vai nas regiões mais escuras daqui, vai salvar drogado, vai salvar prostituta, vai salvar ladrão, bar vai fechar, prostíbulo vai fechar e vai virar igreja. Quem acredita, levante a mão da glória. O altar era de bronze. Só que o tempo passa, todo mundo conhece a história, e as tribos se dividem. Jeroboão para um lado, Roboão para o outro. Judá, reino do sul, capital Jerusalém. Israel, reino do norte, capital Samaria.
Todos os reis do norte fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e alguns reis do sul fizeram o que era bom. E um desses reis do sul se chama Acais. Acais começa a reinar. Só que a Bíblia diz que ele, em período de seu reinado, vai visitar o rei de Damasco. E lá ele gosta do altar de Damasco. Se você for estudar a história, aquele altar é um modelo do céu, o altar de bronze, porque foi o próprio Deus que deu o modelo. O próprio Deus, que o escritor aos Hebreus vai dizer que aquilo que estava na terra era um modelo do céu. Aleluias. Então era coisa semelhante ao altar do céu. Mas o rei de Damasco, o rei Acais, o rei de Judá, quando ele chega lá, que ele vê o altar de Damasco, ele acha bonitinho. Você já viu o atleta quando ele vai competir? Ele vai em busca do ouro. Ele até se contenta com a prata, mas o objetivo do atleta é o ouro. O bronze está em terceiro lugar. O bronze não é tão favorável. O bronze não tem o brilho do ouro. O bronze não tem o brilho da prata. Mas é o bronze, é o cobre. E o altar era de bronze. Agora quando o rei chega lá, o rei Acais, vê o altar de Damasco, ele fica encantado. Ele faz um desenho do altar igualzinho e manda para o sacerdote Urias. Aqui o líder político viu o altar de Damasco e mandou uma cópia para o líder religioso fazer um igualzinho o de Damasco. O líder religioso, sacerdote Urias, tinha que ter questionado. Ele tinha que ter falado: tem certeza que nós vamos tirar o altar de bronze, o altar do Senhor, que é um modelo do céu, para colocar um altar que tem um modelo da terra, que tem um modelo dos idólatras? E infelizmente tem muita gente, aleluias, muitos ministérios que não estão mais se contentando com o modelo de altar que Deus deu. Estão indo lá em Damasco, estão indo lá no mundo e estão copiando o que é lá do mundo e estão trazendo para os nossos altares. Infelizmente, esta é a realidade de muitas denominações na igreja brasileira. Aleluias. Vai lá em Damasco, vê uma música bonitinha, aleluias, olha só que lindo, é interessante, vamos levar para a igreja. A gente só troca a letra e está resolvido. Aí cria-se rap gospel, cria-se funk gospel, cria-se a rocha gospel, cria a bagaceira gospel, imitando as coisas do mundo. Tem altares por aí de igrejas, agora eu falo de altares assim, que já não se parece mais com a igreja. Eles pintam de preto, coloca jogo de luz, coloca máquina de fumaça, aleluia, solta o pancadão lá e põe a galera para agitar. Sabe por quê? Porque o modelo de altar do céu não serve mais para eles. O modelo de altar do céu não é mais interessante para eles. Por quê? Porque é de bronze, é simples. Tem cultos por aí que o modelo do céu não serve mais, tem que ser no modelo da terra. Aí eles pegam o culto e parece mais uma festa mundana do que um culto. Gente grita, gente assobia, gente pula, gente rebola, gente dança agarradinho, e dizem eles que é culto. Estão achando interessante o modelo de Damasco e o modelo do céu, só porque é simples, não querem. E qual é o modelo do céu? É gente de joelho, é gente derramando lágrimas, é gente falando em línguas estranhas, é gente dando glória, é gente dando aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Tem uma geração de Acais por aí que está adorando pegar as coisas do mundo e trazer para a igreja, mas ainda tem gente séria aqui,
Nós não queremos o que vem da terra, nós queremos o que vem do alto, porque a Bíblia diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de alto. As igrejas moderninhas são diferentes da igreja de Atos dos Apóstolos. Por quê? A igreja de Atos dos Apóstolos, eles estavam reunidos no templo, e a Bíblia diz que veio do céu um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais posaram na cabeça deles. Aí a Bíblia diz que eles saem do templo cheios daquilo que receberam no templo e levam para o mundo. Lá eles começam a falar, cada um na sua língua. Aí o povo que está lá fora olha assim: aleluia, como assim? Cada um está falando na sua língua as grandezas de Deus, aleluias. Aí Pedro diz: isso aí é a promessa de Joel, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí eles perguntam: o que devemos fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo e sejam batizados. E aproximadamente 3.000 foram batizados, depois mais 5.000, e eles saem incendiando o mundo. Por quê? Porque eles pegaram o que receberam no templo e levaram para fora. E as igrejas modernas estão pegando o que viram lá fora e trazendo para dentro do templo. Mas nós rejeitamos aquilo que é do mundo, aleluia. Vai se levantar aqui, pastor Eurípides, uma geração que vai sair daqui cheia do Espírito Santo de Deus e vai levar a presença de Deus para o mundo, vai ganhar almas por onde passar. Quem está comigo, levante a mão e dá glória para Jesus. Nesta noite eu quero te convidar a rejeitar aquilo que é de Damasco. Eu quero te convidar a rejeitar aquilo que o mundo está oferecendo. Festa mundana não faz mais parte da nossa vida, bebidas alcoólicas não fazem mais parte da nossa vida, adultério não faz parte da nossa vida, prostituição não faz parte da nossa vida. Nós queremos o que é do alto, do alto, do alto. Chamando que a plava shurikandarácia. Ei, será que nós estamos optando, sentindo prazer nas coisas do mundo ou nas coisas de Deus? Como é que está a nossa vida? Tem gente que está na igreja, mas o coração está lá no mundo. Ele quer as coisas do mundo. Comece a orar igual Davi: cria em mim, Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. E para mim não me alegrar nas coisas do mundo, Deus, torna a dar-me a alegria da salvação. Eu estou vendo, infelizmente, pessoas que no decorrer da caminhada estão perdendo a alegria da salvação. No estatuto das nossas Assembleias de Deus, pastor Eurípides, para ser consagrado a obreiro não tem que ter um bom testemunho e ser batizado com o Espírito Santo em evidência de línguas? Não é assim? Eu estou vendo uma obreirada que não fala mais língua, irmãos, aleluia, nem glorifica mais, e quer ser obreiro. Como assim? Parece que perdeu a alegria da salvação. Receba de volta, em nome de Jesus. A igreja que vai morar no céu é uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu disse aqui que a pandemia fechou muita coisa, mas o céu ainda está aberto. Jesus está voltando, a qualquer momento a trombeta vai tocar, e nós não podemos aceitar o que o mundo oferece, porque Tiago disse que quem tem amizade com o mundo é inimigo de Deus. A igreja não é amiga do mundo, a igreja não aceita as práticas imorais que o mundo aceita. Nós somos diferentes, porque estamos nos santificando para ir morar no céu. Nós queremos hoje aquilo que vem do alto, aquilo que vem do céu. E se isso é verdade neste momento, aleluia, eu te convido a receber a
aquilo que vem do alto. Aonde você estiver, feche os seus olhinhos e abra a sua boca, porque vai descer uma glória do alto aqui. Da plavachúbia, ela é bacalachandorébia, ela é barachandarábia, iribicobaçore calachúria, ela é papacatoque, papacalachandarábia, ungerevácia, urabacalachandarábia, urabacalachandarábia. Começa aqui no altar, Jesus. Começa por mim. Derrama do céu a tua glória. Quem não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora. Quem já é, seja renovado agora. Agora, seja cheio agora, seja cheio. Só quem vem adorar, abre a boca e adora, levanta da